Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Você já teve que lidar com um colega, chefe ou cliente impaciente, grosseiro e que só coloca os outros para baixo? Se alguém assim já passou pela sua vida, você conviveu com uma pessoa tóxica. E esse é o tema do nosso 19º Rádio Peão. Embora já existam muitas discussões e provas de que a gentileza e a construção de ambientes saudáveis são fatores fundamentais para os bons resultados dos negócios, ainda tem gente que age com narcisismo, agressividade e falta de empatia no trabalho. E esses comportamentos custam caro. Uma pesquisa da Harvard Business School revelou que um profissional competente que tenha atitudes tóxicas aumenta o turnover da equipe, gerando um déficit de $12 mil para as empresas. Além disso, conviver com essas pessoas também traz um custo de saúde. Afinal, aguentar insultos e bullying pode aumentar o estresse, desencadear a ansiedade e destruir a autoestima. No programa de hoje, vamos discutir esse assunto em 2 blocos. No primeiro, mostraremos quais são os comportamentos tóxicos e explicaremos por que eles ainda têm espaço no mundo do trabalho. Para nos ajudar com a discussão, trouxemos ao nosso estúdio Érica Linhares, pedagoga especializada em mudança de comportamento, fundadora da consultoria Behave e criadora do movimento No Mimimi. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, muito obrigada. Também está conosco Luciana Lima, professora em cursos de graduação e pós-graduação do INSPER. Obrigada pela presença, Luciana. Eu que agradeço. Érica e Luciano, obrigado por estarem aqui hoje conosco. Na abertura do programa, nós citamos alguns adjetivos que são os mais comuns para descrever as pessoas tóxicas. Grosseiras, narcisistas, sem empatia. E eu queria que vocês detalhassem quais são as atitudes de quem age dessa maneira. Então, a gente precisa considerar, quando a gente fala de pessoas tóxicas, que assim, além da pessoa ser tóxica, ou seja, a gente tem um grupo de pessoas que a gente poderia classificar como sabotadores, existem um grupo de pessoas que a gente poderia classificar como aquelas pessoas especialistas em fazer bullying, fazer com que o outro se sinta mal. Existem aquelas pessoas que a gente tem que ter um pouco de atenção na sua própria classificação, que tem a ver com o momento de vida que elas estão tendo, ou seja, elas não são, de fato, elas não têm um padrão de comportamento ao longo da sua trajetória de vida que a gente possa identificar como uma pessoa tóxica, mas naquele momento, por conta de uma série de circunstâncias que ela possa estar vivendo, ela está agindo de determinada forma, ou seja, aquela pessoa que anda e parece que leva consigo uma nuvenzinha sobre a cabeça, uma nuvem escura sobre a cabeça, e aí é como se ela fosse contaminando com o mau humor dela todos que estão ali ao seu redor, né? E além das questões dessas características, tem um aspecto que é de extrema relevância, que é a posição que esta pessoa que apresenta determinado tipo de comportamento considerado tóxico tem dentro da organização. Uma coisa é quando ela é o seu parceiro de trabalho, a outra coisa é quando ela é o seu chefe, existe uma relação de poder com relação a isso. E a outra coisa é quando ela é o seu cliente, que é outro tipo de relação de poder, mas que ele não deixa de existir nessa circunstância. Eu acho que aí, complementando, para não ser repetitiva, tem uma coisa cultural. Durante muitos anos, as empresas precisavam de robôs à espera de uma manutenção. Então, não era nem considerado, as pessoas não eram nem consideradas tóxicas. Era muito normal, o chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo. As corporações que progrediam eram aquelas que os chefes impunham, que eles oprimiam, as pessoas eram oprimidas, as pessoas tinham altas horas de trabalho. Culturalmente, isso eram vistos como chefes poderosos. Era uma autoridade que ele exercia sobre as pessoas. Hoje, o mercado de trabalho não pode mais com robôs. É um outro tipo de mercado de trabalho. As empresas não contratam mais robôs. Elas contratam capital intelectual, elas precisam inovar. As empresas nascem e morrem com menos de 2, 3 anos. Se as empresas não começam a inovar, não começam a mudar, elas morrem. E o que elas precisam? Para ter capital intelectual, para ter pessoas que inovam, que agrega, na opressão, no medo, na covardia, ninguém inova, ninguém agrega. As pessoas têm medo de ser mandado embora. Então, esse também é um problema cultural, onde a gente viveu durante muito tempo o escalation. Já que você não consegue fazer nada, me escala, porque eu sou o chefe, né? Vocês são subordinados, me escala que eu resolvo. Ou então top-down.
manda quem pode. Então, o chefe mandou, agora eu estou mandando você fazer. E se você não fizer, você vai ser mandado embora. Isso tudo parece que não é uma opressão, mas é velado. As pessoas trabalham com medo, elas não entendem o que elas fazem. Elas fazem por um processo repetitivo. Só que hoje o mercado mudou. Então, primeiro as empresas têm que entender isso e têm que educar todos os seus líderes de uma forma diferente e as pessoas têm que começar a se adaptar. Mas eu acredito muito que as pessoas não são nada, elas estão alguma coisa. E elas aprendem e elas evoluem. É uma parte muito pequena de pessoas que a gente pode dizer que são opressoras, que matam as pessoas, que querem mal às pessoas. Elas vivem as ondas. Se é permitido fazer, elas fazem. Tem um pouquinho de insegurança aí também. Então, só para não repetir, eu acho que tem essa parte cultural também. Claro, pegando até esse gancho que você está falando, né? Que as empresas estão em transformação, elas estão mudando a cultura para uma cultura mais colaborativa, muito por conta de necessidade de negócio mesmo, que ou você muda ou você vai morrer, como você mesma disse. Mas ainda existem muitas companhias em que há essa cultura de toxicidade, né? Que é uma coisa que ainda é estimulada. Por que ainda tem espaço para isso aqui no Brasil, pelo menos? Porque muitas empresas ainda não entenderam isso. As empresas lá fora entenderam isso antes que as empresas brasileiras. Então, essa cultura chega do Vale do Silício, do Canadá, da Islândia, da Nova Zelândia, onde entende que se você tratar a gente como gente, tratar a pessoa de uma forma que ela mereça ser tratada, a pessoa, ela se entrega mais, ela se dedica mais, ela não está com medo, então ela consegue inovar, ela consegue agregar. E uma pessoa assim, ela produz mais. As pessoas felizes produzem mais. A Endeavor até soltou uma pesquisa agora que o Brasil perde mais de 40 bilhões de dólares ano pela improdutividade. Por as pessoas não estarem engajadas, porque elas não estão felizes. Então, ainda tem um processo a se construir no Brasil. Muitas empresas já entenderam o que tem que fazer, mas ainda não se moveram. E isso parte por um processo educacional. Você tem que reeducar as pessoas. Você tem que ensinar elas que a gente está num outro momento. E você tem que fazer isso com os líderes. Tudo começa pela liderança. Uma pessoa, ela sai da empresa por causa do seu líder imediato. As empresas são instituições. O presidente vai lá e fala 15, 20 minutos. Você vê o presidente muito longe. Então, eu que fiquei muitos anos fazendo isso, mais de 15 mil pessoas já passaram sob a minha gestão. Fiquei à frente de uma empresa com mais de 60 milhões de clientes. Eu vi isso claramente. Quando eu perdia grandes funcionários, quando eu perdia pessoas, era o líder imediato. É o líder que consegue encantar ou desencantar uma pessoa. Consegue tirar dele o que ele tem de melhor ou o que ele tem de pior. Então, as empresas têm que começar a pensar na liderança, a educar a liderança e a transformar essa liderança brasileira. Poucas estão se mexendo nesse setor. A gente ainda vive no sistema velho. Complementando a visão, a gente precisa pensar sobre, discutir essa questão de pessoas tóxicas sobre algumas perspectivas. Perspectivas que têm uma profundidade maior do que a gente possa conceber. Tais como, então assim, primeiro, dissociar a relação que existe entre uma transformação digital e a pessoa ser tóxica ou não. Você pode encontrar líderes absolutamente tóxicos e pessoas tóxicas e até equipes tóxicas dentro de uma startup. Ou seja, de uma corporação que ela tem um espaço menor, que ela, em termos, ela é fluida, ela é mais ágil, mas que isso não significa necessariamente que aquelas pessoas que atuam ali não são tóxicas, né? E por que isso? Porque existe um nível abaixo que é o nível da nossa própria humanidade. As pessoas, elas não nascem tóxicas, elas se tornam tóxicas e esse padrão de ser tóxica ou não, ele vai sendo reforçado ao longo da sua trajetória de vida. Isso passa, por um conjunto de hábitos e de costumes que são sociais e são familiares, inclusive, e acabam migrando de um padrão individual por um padrão organizacional.
Existem culturas organizacionais, ou seja, padrões comportamentais que reforçam tais características e outras que não reforçam. E não necessariamente tem a ver com a natureza dessa organização ou o quanto a gente poderia considerá-la tecnológica e fluida e ágil ou qualquer coisa dessa natureza. As pessoas, veja, quando a gente fala de características tóxicas, a gente está falando de um grupo de comportamentos que são voltados para reforçar algumas características que são individuais. Ou seja, se eu sou, entre aspas, uma pessoa que gosto de fazer fofoca, isso veio da minha construção social, da minha construção familiar, de tudo que eu carrego comigo na minha trajetória de vida, que pode ser ou não reforçado dentro de uma estrutura organizacional. E se eu estou dentro de uma estrutura organizacional que eu tenho, por exemplo, um conjunto de processos de gestão de pessoas em que, por exemplo, as pessoas são promovidas sem um olhar para soft skills e só para hard skills, isso vai validar que o meu padrão de agir desta forma é um padrão socialmente aceito naquela instituição e, portanto, será reconhecido e reforçado. E aí eu continuo seguindo nesta posição, eu deixo de ser liderado, passo a ser líder, um líder reconhecido por esse padrão. Ou se não for reconhecido diretamente, é reconhecido indiretamente, porque afinal de contas eu fui promovido mesmo com esta característica. E aí os meus seguidores, os meus liderados passarão a agir da mesma forma que eu agi. E aí a gente vai construindo novas etapas, novos níveis de padrões culturais desta natureza. Então, assim, é importante a gente perceber que é um conjunto de fatores que podem reforçar ou não determinados comportamentos, como fofoca, como sabotagem, como autoritarismo. E atenção, quando a gente fala em autoritarismo, concordo, corroborando o que a colega colocou, isso foi um padrão social e no Brasil isso é muito forte ainda, porque as nossas relações são relações muito hierárquicas, socialmente falando. Então, significa que as nossas organizações, elas absorvem isso e elas, de certa forma, ainda valorizam isso. Então, veja, você ter um padrão, você ter como gestor digamos assim, um estilo de gestão mais autoritário e menos democrático, ele gera resultados. Assim como tem muita empresa hoje que a gente vê grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas que dão muito resultado desta forma. Isso, a questão é o quanto isso é sustentável ao longo dos próximos anos e quais são os legados que são deixados por essas organizações na sua trajetória, na sua existência. Porque não é à toa que a gente tem um índice de burnout cada vez mais crescente, da mesma forma que a gente encontra um número de executivos cada vez mais dependentes de ansiolíticos, antidepressivos e medicações desta natureza, tanto quanto a gente encontra equipes que estão nesse mesmo caminho. Eu enxergo um momento de alguns extremos no sentido de que assim, então você implantar um método agile numa organização, um método ágil numa organização vai resolver todos os seus problemas. Isso não é uma verdade, até porque esse não é o método que cabe para todas as circunstâncias. E por um outro lado, eu vejo um grupo de profissionais que estão adoecendo por considerarem que são capazes de fazer absolutamente tudo ou por uma impossibilidade de colocar limites esses que em parte têm a ver com padrões comportamentais relacionados à toxicidade e outros não, por algumas questões internas, Vocês falaram dos fatores, que acabam estimulando as pessoas a serem tóxicas. E a gente vive um momento do país, um momento difícil, de economia estagnada, enfim, desemprego em alta. E o que eu queria saber é se esse tipo de situação, em que as pessoas estão pressionadas a fazer mais com menos, em que, enfim, tem muito medo de serem demitidas porque lá fora as pessoas não estão conseguindo encontrar uma ocupação, acaba estimulando comportamentos tóxicos. Legal. Existe uma pesquisa internacional que ela avalia a qualidade de vida, fatores que são, digamos, mais impactantes com relação à qualidade de vida. Eles fazem essa análise
em âmbito global e eles fazem essa análise em âmbito regional, nacional. Quando você pega os dados do Brasil, eu me surpreendi muito, e eu trabalhei isso com os meus alunos, né, da pós e da graduação, porque vocês imaginam qual é o primeiro índice que mais impacta a qualidade de vida no Brasil? O primeiro. Não é grana. Era o que eu ia chutar, então. Não é grana. Errei. Em geral, a gente acha que é grana e eu me surpreendi porque a nomenclatura que eles usam é pressão sobre si mesmo. Depois disso, vem segurança, que tem a ver, aí sim tem a ver com grana. Vem risco de criminalidade, né? E depois vem uma série de outros fatores. E aí, quando você coloca a questão dos aspectos macroambientais, daquilo que a gente está vivendo socialmente, né, econômica e politicamente, não tem como a gente dizer que as pessoas operam, né, em sua plenitude, no que a gente poderia classificar na sua normalidade, por conta do que a gente está vivenciando. E aí você olha, você cruza isso com esses dados, você imagina o que significa não adquirir hábitos tóxicos diante de tanta pressão. Assim, as pessoas expressaram que a sua maior preocupação com qualidade de vida é a pressão que ela coloca sobre si mesma. Só esse aspecto já nos faz pensar que a gente tem um condicionante muito forte para adquirir uma postura tóxica. Que tipo de postura? Como é que você tenta não ser pessimista? Como é que você tenta só ver o lado bom? Como é que você tenta enxergar alternativas, virar um empreendedor nesse contexto? E aí você trouxe uma coisa que eu acredito demais, pessoalmente, e que as pesquisas que tratam de comportamento humano no trabalho trazem, que é a questão de você precisa nascer de novo. O que significa o nascer de novo? Significa o quanto você consegue identificar, o quanto você tem consciência dos seus gatilhos emocionais. Colocando em termos mais simples, é o quanto você conhece de si mesmo, o quanto você conhece os aspectos que desencadeiam em você possíveis comportamentos tóxicos, que ninguém está fora dessa possibilidade diante do contexto da sua pergunta. Você conhece aquilo que te deixa, que te leva que te desencadeia um processo de estresse de segunda e terceira fase, que é o que a gente chama de neurociência, que tem a ver com a passagem, a liberação de alto cortisol na sua corrente sanguínea, que é aí que você adquire comportamentos que vão além do chamado luta e fuga, que é aquilo que vai te derrubar de verdade, por continuar num período prolongado de sensações negativas, são sensações físicas, inclusive. Então, assim, você consegue identificar por que você não consegue estabelecer determinados limites para você e para outros? Você consegue identificar quais são as situações que de fato, ou as características de pessoas que de fato te incomodam? Porque se minimamente você não tiver este conhecimento, que eu estou conectando com o que você falou, do renascer, que este é o renascer, é se colocar em contato com você mesmo, você dificilmente vai conseguir lidar com qualquer tipo de pessoa tóxica que se aproxime de você. E mais, se você não tem conhecimento sobre isso, você vai se colocar numa via ao encontro, na direção de comportamentos tóxicos, de você se tornando uma pessoa tóxica. Então, assim, durante muito tempo da minha trajetória de carreira, eu carreguei comigo respostas, aliás, questões que eu não tinha resposta. Fui buscar isso no mestrado com questão de business, fui buscar isso em sociologia, no doutorado, fui buscar isso, a minha primeira formação é em psicologia, e a resposta a ciência que me deu respostas a esse tipo de questionamento que você fez agora foi a neurociência. Por isso que eu estou mergulhando nesse mundo há um bom tempo e consegui, com todo o apoio do INSPER, colocar uma disciplina na graduação transversal que o aluno da engenharia, que o aluno da graduação, que o aluno da economia possa cursar. Que é uma disciplina voltada para essa discussão que a gente está tendo aqui. Voltada para o que seria o nascer de novo. Voltada para a questão do autoconhecimento. Ou seja, o que instala, o que faz com que você adquira determinados comportamentos e como é que você desmobiliza isso?
Quando a gente fala que essas pessoas, que nós, na realidade, adquirimos um conjunto de comportamentos que às vezes não agrada nem a nós mesmos, mas a gente não consegue entender por que a gente continua fazendo. Se é algo que a gente não gosta de fazer, a gente percebe o efeito nisso no outro, por que a gente continua fazendo? Né? E como é que a gente muda isso? Porque quando a gente fala de soft skills, a gente está falando, né, de um aprender a lidar com o outro que a gente não tem desde quando a gente é pequeno, porque o nosso processo de formação é um processo voltado muito mais para o não faça do que entender por que a gente fica frustrado quando a gente recebe o não faça. E aí a gente vê um contexto em que os pais passam um tempo muito mais fora, as crianças ficam cada vez mais dentro das escolas, nada de mal com isso, mas como é que você faz com que isso tenha um ponto em comum, que é ligar, é fazer com que o desenvolvimento do soft skill não fique só a cargo da educação, da formação acadêmica, mas que isso seja discutido dentro de casa? Né? Porque é aí que você forma as soft skills. Quando a gente fala de formação de soft skills hoje, dentro da graduação, que é o que a gente faz lá, né? A gente está falando em tentar descobrir, puxar coisas, desenvolver elementos que façam sentido para um jovem adulto que já está nos seus 20 anos. Como é que era esse adolescente que é a maior etapa de ruptura dele? Como é que foram as experiências emocionais dele? Como é que essas experiências foram trabalhadas? E a gente também não pode culpabilizar os pais, porque quem é que tem esse tipo de formação? Eu tenho agora porque quem está me possibilitando isso é a neurociência, não foi nem na época da psicologia, que obviamente hoje já mudou muito, mas que isso não chega dentro do contexto das famílias. Então, veja, quando a gente fala de produtividade, de custo Brasil, que envolve produtividade, a gente tem uma conjuntura de elementos que vai, né? Desde um volume absurdo de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que sabem ler e escrever, mas que não conseguem compreender os contextos. A gente fala de um desafio imenso com relação a soft skills, que é como é que a gente se enxerga diante das relações que a gente constrói, do impacto que a gente tem em si mesmo e no outro. E como é que as organizações conseguem minimamente sobreviver e se estruturar dentro desse ambiente que você trouxe, que é o macroambiente, tentando dar conta de tudo isso que a gente leva de casa para dentro do ambiente profissional. Então, eu trabalho muito com executivos de alto nível e eu digo para vocês com muita tranquilidade que muitas vezes um estilo ou uma postura que ele tem dentro do trabalho não é de fato a que ele gostaria de ter, mas ele não consegue ter outra porque ele não sabe nem como ter outra. Porque ele precisa passar por todo esse trajeto que a gente está falando aqui, de se autoconhecer, de se entender, de saber exatamente quais são os gatilhos dele. E como é que ele tira isso do outro? Se ele tem uma equipe de 20 caras, como é que ele se conecta com esses 20 caras para entender quais são os gatilhos diferentes desses 20 caras? Porque são 20 pessoas absolutamente diferentes. Então, assim, eu agradeço, inclusive, o convite para essa conversa, porque em tempos atuais ela é uma conversa necessária e que deveria ter mais espaço dentro das organizações. Talvez assim a gente conseguisse administrar menos burnout e ter mais saúde, né? E Érica, só para a gente fechar aqui o primeiro bloco, eu queria que você comentasse isso. Assim, as organizações estão prontas para ter esse tipo de conversa, de mapear as pessoas tóxicas, de treiná-las para compreender por que elas agem assim? Porque como vocês duas colocaram, pouca gente é tóxica por natureza, né? As pessoas se comportam de acordo com a necessidade daquele ambiente. Mas as empresas estão abertas para falar sobre isso? Acho que elas não têm muita escolha, né? A gente chega num ponto na nossa vida, se você está aberto ou se não está aberto, o mercado te exige isso. Então as empresas elas estão chegando num momento que elas estão sem escolha. Elas vão ter que começar a pensar nessa parte comportamental. Quando a gente fala de cenário macroeconômico, tem um vídeo que eu acho muito legal, que ele põe as pessoas numa linha e ele vai dizendo, se você nasceu num país de primeiro mundo, dá um passo. Sim. Se você é branco, dá um passo. Se você é rico, dá um passo. Se você estudou em colégio privado, dá um passo. Se seus pais estão casados até hoje, dê um passo. Se você não está acima do peso, dê um passo. E as pessoas, diante desse circuito, elas vão ficando em linhas distintas. Chega um momento que ele fala, agora começa a corrida da vida.
Vai. Não necessariamente quem chegou lá no final era o louro alto de olho azul do país do primeiro mundo que estudou numa escola particular. Não foi. Então, a vida, ela é feita de problemas. Qual a chance da gente acordar um dia e não ter problemas? É a primeira coisa que a gente tem que fazer é setar a expectativa. Sim, a gente vive num país de terceiro mundo. Sim, a gente tem problemas sérios de transporte. Sérios. Eu vivi com funcionários que demoravam 3 horas para chegar no trabalho. Isso por si só já estressa a pessoa. Ela já chega alterada. Sim, nós temos problema de violência. Eu que trabalhava numa empresa de telecomunicação, eu tinha um problema seríssimo. Que as pessoas saíam do trabalho e eram assaltadas, porque tinha um laptop e tinha um celular. Isso estressa as pessoas. Não tem como. Então a gente vive num país que, querendo ou não proporciona qualidade de vida. Muito pelo contrário. E é engraçado que em qualquer faixa, tá? Não é porque é rico e pobre, tá todo mundo provindo desse estresse. Óbvio que a classe menor tá muito mais inerente a isso do que a classe mais privilegiada. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que preparar as pessoas para isso. Porque o momento é agora. Não dá, sendo de forma muito prática, da gente dizer, vocês acreditam realmente que o país vai mudar amanhã? E o que vai prover a mudança desse país, o que vai fazer com que esse país prospere, me desculpa, não é o meio político. São as empresas. O que promove os Estados Unidos é o Vale do Silício. O que faz com que um país cresça é a capacidade produtiva desse país. São os empreendedores, quem está ali dentro, é gerando a economia. E a gente precisa fazer com que essas pessoas fiquem mais produtivas. E eles estão ávidos a isso. A gente precisa tomar conta das nossas pessoas. E as empresas começam a ter que pensar nisso. E elas começam a ter que entrar nessa parte comportamental. E eu, assim, quero complementar. Eu acho maravilhoso como uma instituição, quando o Brasil começa a se despertar para isso. O Canadá, ele tem isso desde a parte infantil. Ele ensina as pessoas como se comportarem. Porque não dá para prometer para as pessoas que elas não vão ter problema, gente. Elas vão ter problema. O problema é inerente à vida. Dá para a gente ensinar elas como enfrentar este problema. Né? Tem um livro da Carol que ela fala muito isso. É mindset. Você vai ter o seu mindset progressivo ou você vai ter o seu mindset fixo. Onde o mindset progressivo significa, eu sei que eu estou num país de terceiro mundo, eu sei que eu vou enfrentar trânsito, eu sei que eu vou chegar lá, mas eu vou ter uma atitude positiva diante da vida. O livro é da Carol Dweck, tá, gente? É exatamente isso. Mas eu vou enfrentar de uma maneira diferente. Então, ou seja, o meu chefe, alguns exemplos que são importantes. Meu chefe chegou e gritou. 2 funcionários. Um vai pensar, ai meu Deus, ele tem um problema comigo, vai me demitir. Nossa. O outro vai pensar, hoje ele chegou nervoso. É mais simples. Dentro do mundo corporativo, a gente tem que fazer as pessoas pensarem de uma maneira simples e prática. Cabe preconceito dentro do mundo corporativo? Dentro do mundo corporativo, você não escolhe quem vai trabalhar com você. As pessoas são escolhidas pela empresa. Lá você tem que praticar a empatia, a tolerância. Ah, mas eu não gosto de mulher. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia onde eu, no comando, eu era a única mulher. Durante anos fui a única mulher. Porque a empresa, basicamente, de tecnologia só tem homem. Não tem essa. Então eu lembro de chegar em várias reuniões e, mulher tem um comportamento diferente do homem. Você fala mais, você discorda, tem mais hormônio, né? Você fala mais alto, você se exalta. E aí, você se preocupa mais com pessoas. Mulher inerente, ela tem uma coisa de maternidade. Óbvio que eu tô falando da maioria, não da totalidade. Ela tem uma coisa assim, o homem é mais numérico, mais pragmático. Então, agora, a diversidade é linda. A inteligência coletiva é soberana. O mundo corporativo, ele te obriga a exercer a tolerância, a empatia. As empresas têm medo, elas falam que não, a gente tem que pôr diversidade na ideia. Sabe qual é a maior diversidade que as pessoas não toleram? A diversidade de pensamentos. Eu não tolero você pensar diferente de mim. Eu quero ganhar uma discussão. Daí é que vem todas as ofensas. Daí é que nasce todo o burnout, porque eu quero ganhar de você a discussão. Eu quero impor a você aquilo que eu penso. Ele sim, ele não. A sociedade, ela tá em briga. Ela não entende, não tem lado direito e esquerdo. Existem várias maneiras de chegar no mesmo lugar. Existem pontos de vista diferentes. A gente tem que exercitar mais a tolerância, a empatia, a compreensão, o respeito. Enquanto a gente não vai ter isso na educação infantil, e graças a Deus já começou no ensino acima, as empresas, infelizmente, se quiserem ter uma produtividade maior, vão ter que sim preocupar com essa parte comportamental. No primeiro bloco, nós explicamos quais são os comportamentos das pessoas tóxicas. Agora, vamos ajudar a lidar com eles.
Meninas, embora a toxicidade possa estar presente em qualquer nível da organização, a gente sabe que os chefes tóxicos, como vocês colocaram no primeiro bloco, costumam ser ainda mais perigosos. E tem uma pesquisa que eu queria compartilhar com vocês, que a Érica até deu um spoiler dessa pesquisa no primeiro bloco, mas que é de uma consultoria americana chamada Bamboo HR. E eles constataram que 44% dos profissionais pediram demissão por causa de um chefe tóxico. Antes da demissão, antes da gente chegar ao ponto de ter que se demitir, como é que a gente identifica os sinais que um chefe é tóxico e o que a gente pode fazer para lidar com ele? Bom, vamos lá. Assim, primeiro, por que o chefe, por que uma pessoa numa posição de autoridade representa maior risco para os membros da equipe do que outros, né? Porque ele está numa posição de poder. E estando numa posição de poder, se é uma empresa em que as decisões não são compartilhadas, ele vai ter total autonomia para decidir sobre a vida de outros, porque quando a gente fala de qualquer tipo de decisão dentro da empresa, seja ela promoção, desligamento ou qualquer coisa desse tipo, a gente está falando de vida, né? Uma pessoa que é demitida, ela tem um impacto, se ela tem uma família, o impacto não é só nela, é nela e na família dela, né? Agora, além do chefe, existem pessoas que são pessoas sabotadoras, que apesar de não ter poder, muitas vezes acabam chegando ao poder justamente por ter uma característica de sabotagem, né? Então, assim, essas pesquisas mostram que, apesar do chefe ainda ser o maior peso na decisão de sair de uma empresa, existe um segundo grupo, que são sabotadores, que também representam um risco considerável para a nossa decisão de permanecer ou não dentro das organizações. A gente precisa considerar que, assim, o gestor, o chefe, quando ele é percebido por um conjunto de comportamentos que vão desde comportamentos antiéticos, né, até comportamentos que podem levar ao processo de adoecimento de membros da sua própria equipe. Que tipo de comportamentos seriam esses? Comportamentos que são agressivos no sentido de ofender, gritar, expor negativamente publicamente membros da sua equipe, fazer e estimular o bullying dentro da própria equipe e, principalmente, algo que vai minando a confiança da equipe com ele, que é o que a gente chama de walking the talk, ou seja, ele não tem o walking the talk, ele fala uma coisa e ele faz outra. Então, assim, é como se a gente tivesse um contínuo que vai de alguns comportamentos, algumas ações que parecem ser pequenas num curto prazo, mas que somadas repetidamente no longo período se tornam simplesmente o motivo do desligamento de um conjunto de profissionais. Então, esse é o caso do walking the talk, é o cara que nunca faz aquilo que ele prega. E aí ele faz isso de tantas formas diferentes, que ninguém consegue confiar nele dentro da equipe. E é difícil você conviver com pessoas que você não confia, porque essas pessoas se tornam uma ameaça. E por elas se tornarem uma ameaça, você começa a produzir menos, porque a sua preocupação vai focar mais em bloquear a ameaça do que entregar aquilo que você tem que entregar. E é por isso que a gente tem uma queda de produtividade, né? E isso é da nossa natureza, isso é absolutamente instintivo, isso é um comportamento herdado geneticamente, que é preciso me proteger da ameaça. Por exemplo, se alguém entrar, né, no estúdio agora e abrir a porta, todos nós iremos ao mesmo tempo olhar para aquela porta. Isso é um comportamento herdado, que é um comportamento de reação à ameaça. Então, se você tem um chefe que você não consegue confiar de forma alguma, né, e você já percebeu, já deu várias alternativas, né? Já percebeu esse comportamento em diversas alternativas, diversas situações com diversas pessoas envolvidas, num determinado momento do tempo, você definitivamente vai saber que você não confia. Ele vai se tornar uma ameaça e você vai começar a focar mais na sua proteção do que na sua entrega. Até porque pessoas que têm essa característica, há uma possibilidade grande de pouca valorização das suas entregas para uma grande valorização do que a gente chama do tradicional do puxa-saco.
né? Então, assim, esse tipo de profissional, para este gestor se sentir mais seguro, ele vai se cercar de pessoas que, entre aspas, ele pode confiar. E, em geral, essas pessoas são aqueles ditos que a gente chama, né, no senso comum dos puxa-sacos. Aquelas pessoas que, na frente dele, vão defendê-lo arduamente e, às suas costas, talvez isso não aconteça. E, em geral, isso não acontece. Então, você tem num lado isso e no outro lado o cara que definitivamente ele age como ele faz, né? Assim, ele age como ele fala, porque ele é, digamos, agressivo, ele é arrogante, né? Ele é narcisista, ele enxerga o único processo dele é olhar para cima e nunca olhar para baixo, né? E ele faz isso sem o menor problema de consciência, né? Lógico que esse julgamento que eu tô fazendo é um julgamento bastante radical. Claro. Porque aquilo que eu falei antes, né? Eu conheço muitos executivos que muitas vezes se percebem desta forma, mas não sabem como agir de forma diferente disso. Independente disso, dele ter consciência ou não, o impacto vai ser o mesmo na equipe. Os corpos vão ficar no caminho dele, né? O legado que ele vai deixar não vai ser um legado de pessoas que vão admirá-lo por ter convivido com ele. Mas será um legado de pessoas que acabaram se adoecendo e que muitas vezes saem das empresas por causa deles. E isso é uma perda muito grande, né, para as organizações. Porque um gestor não representa a organização como um todo. Mas a convivência, por ele ser o seu gestor, ela é tão intensa que muitas vezes você acaba deixando de considerar outras variáveis na sua tomada de decisão para se ausentar dessa empresa. O que é uma pena, às vezes, para você e o que é uma pena para a própria organização. E aí a gente retoma a questão do autoconhecimento. Porque se você consegue discernir, para você manter a sua capacidade de discernimento diante de uma ameaça, você precisa ter muito domínio sobre você mesmo. Um dos clichês que a gente usa muito é o cliente tem sempre razão. Mas e quando é o cliente que é tóxico? Como é que você lida, né, na prática com um cliente tóxico? Então, a gente sabe que o cliente não tem sempre razão, mas ele gosta e busca ter de diversas formas, né? Eu diria que assim, separando um pouquinho, né? A gente tem cliente, a gente tem chefe e a gente tem colegas. Antes da gente chegar no cliente, acho importante a gente pontuar algumas ações bem pragmaticamente com relação a chefe e com relação a colegas, né? Imaginando que a gente não tenha, por exemplo, uma empresa, como a Erika colocou, que tem toda uma estrutura preparada para dar vazão, né, aos aspectos tóxicos. Então, como é que você pode lidar com essas pessoas? Então, assim, se você tem colegas, primeiro você precisa ter certeza de que, assim, o comportamento dele não é só de uma fase, assim, que de repente ele pode estar passando por um momento difícil, o comportamento mudou por conta disso. Isso é um aspecto, né? Eu acho que isso não é o nosso foco da discussão, né? Agora, vamos supor que você perceba que você tem um conjunto ali de colegas que são muito tóxicos. Então, primeira coisa, né? Você vai ter que conviver com eles, né? Como a colega colocou, a vida é cheia de obstáculos, eles fazem parte do jogo, eles não serão excluídos por conta disso. Eles podem até subir por conta disso, né? Então, mantenha-se numa distância em que você perceba que você consiga administrar esta relação. O que eu quero dizer com isso, né? Manter a cordialidade sempre, porém, manter uma certa distância e desenvolver algumas estratégias do tipo mais ouvir do que falar com estas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Se isso não cessa, porque veja, quando você mais escuta do que fala na maior parte das situações, né, e você de alguma forma demonstra o baixo interesse na troca com essa pessoa, e espera-se que com o tempo essa pessoa vá diminuindo o acesso a você para, por exemplo, fofocar, para, por exemplo, falar mal do outro, para ficar reclamando, para ficar, enfim, né? Ela vai perceber que você não tem muito interesse, ela não tem muita entrada ali, ela vai diminuir, vai tirar você do foco de ação dela, né? Um segundo passo, uma segunda possibilidade, né? Quando ela não tiver um comportamento tóxico, valorize e deixe isso claro. Por quê?
né? Porque é uma outra forma dela perceber que, de fato, você gosta de estar próximo dela e você dará atenção a ela quando ela se comportar de uma maneira diferente, que não seja reclamando, fofocando, qualquer coisa dessa natureza, né? Um outro aspecto, ao mesmo tempo que você adquirir essas estratégias para lidar com a pessoa que é tóxica, faça o contrário com as outras. Se aproxime das que não são tóxicas, construa uma relação de confiança e de transparência com essas pessoas. Porque a tendência, quando você tem alguém tóxico no ambiente de trabalho, meio que todo mundo sabe, meio que todo mundo começa a perceber. Então você começa a fazer parte do grupo em que não vai sugar a tua energia. Pelo contrário, vai reforçar a tua energia e talvez vocês consigam até juntos identificar alguma maneira de transformar essa pessoa que é tóxica num parceiro de trabalho, né? Com relação à chefia, veja, você está numa relação, na maior parte das vezes você vai estar numa relação de barganha bastante limitada. Se ele tiver nessa posição, né? Significa que você tem que, na maior parte das vezes, entregar o que for acordado, deixar claro o que se espera de fato das suas entregas e do seu comportamento. E construir relações com outros níveis hierárquicos para além da sua área de trabalho. O que eu quero dizer com isso? A maior parte das organizações hoje já adotam comitês para algumas decisões com relação à gestão de pessoas. Sejam elas de promoção, sejam elas de pagamento de um bônus, de mérito, qualquer coisa dessa natureza. Em geral, esses comitês são comitês que são compartilhados. Você tem que justificar isso. Você, gestor, vai justificar a sua decisão e vai ter sempre, não sempre, mas a maior parte das vezes, né, um grupo de profissionais da área de recursos humanos fazendo a mediação dessa calibração de diferentes perspectivas sobre a mesma pessoa. Se você não tem uma rede de relacionamento interno, que não é somente a rede de relacionamento que você tem com seus pares, mas sim com outros gestores que não são o seu, no momento da calibração, no momento da discussão do comitê, a única percepção que vai operar ali, qual será? A do seu gestor. Se você tem relacionamento, se você, por exemplo, busca trabalhar em projetos matriciais, você consegue que outros gestores te defendam numa reunião de calibração de resultados, por exemplo. Né? Então, são formas que você tem para lidar com esses gestores. Além de descobrir muito claramente quais são as tuas características, né, que de fato você tem como fortaleza para gerenciar esse tipo de ação. Porque talvez você tenha coisas dentro de você que você não use, porque você não tem consciência e que pode dar muito resultado nessa situação. E aí, para fechar a questão dos clientes, né, você não vai conseguir fazer com que ele deixe de ser seu cliente. Isso nem é bom, nem seria bom, porque isso vai impactar o teu resultado, o resultado do business, né? Então, primeiro, entender quais são, o que tá gerando esse tipo de comportamento. Muitas vezes, quando o cliente chega insatisfeito, gritando, agressivo, ou enfim, qualquer tipo de característica dessa, tem alguma coisa embasado nisso. Muitas vezes não é com você. Muitas vezes esse cliente já passou por 3 ou outras 4 pessoas antes de chegar até você que não deram, ou não deram atenção devida, ou não explicaram o que de fato ele precisava entender. Então, assim, disponibilizar uma escuta inicial maior para que ele baixe o nível de ansiedade dele, ou de ira dele, ou seja lá o tipo de comportamento que ele tenha, para de fato se colocar à disposição para construir uma boa relação com esse cara. Porque você precisa dele. Muitas vezes, o que ele está trazendo para você é consequência de algo que ele viveu antes. Né? E que outras pessoas com atitudes anteriores só provocaram mais. Então, assim, ter uma escuta ativa, que é o que a Érica colocou, do processo de, né, entender o que o outro está passando para consegui-lo ajudá-lo. Né? E aí sim, né, usar os teus recursos internos a favor desse cliente. Né? Eu só queria colocar uma coisa antes disso. A reflexão de que, assim, esse papel é o papel que você de fato quer atuar.
Porque se você quer estar no front, tem back office e front office. Se você quer estar no front office lidando diretamente com o cliente, você precisa ter um conjunto de recursos internos que suportem esse tipo de atitude. Porque ele já vai vir, né? Ele pode vir como um cliente muito legal, que você vai curtir pra caramba, ou ele pode vir conversar com você porque ele tá numa crise, ele tá falindo, ele tá com diversos tipos de problemas e ele precisa de ajuda. Só que a forma que ele tem de demonstrar que ele precisa de ajuda é uma forma que talvez não seja a forma que a gente utilize ou que a gente gostaria que ele utilizasse. E aí você precisa, de fato, ter feito uma escolha de que sim, é isso que eu tô a fim de fazer, eu tenho condições para isso. Para a gente encerrar, que o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria que vocês comentassem se quando um profissional percebe que a empresa em que ele trabalha tem uma cultura mais tóxica, mais pesada, a única alternativa dele é realmente a demissão. Ou se existe algum passo que ele possa dar antes de tomar essa decisão, que sempre é muito complexa, né? A decisão de você pedir uma demissão, ela é sempre complexa. Primeiro, entender, a gente tem várias variáveis aí, né? Muitas vezes a pessoa pode estar tóxica. E ela pode estar transportando isso tudo para a empresa, para os pares e para o funcionário. A gente tem uma tendência a ser vítima de uma situação, a ser vítima da história. Então, a primeira vez ela tem que entender, realmente a empresa inteira é tóxica? Tem uma empresa tóxica? Isso é real? Isso acontece? E aí ela vai descendo. É a empresa inteira tóxica? Não, o meu setor é tóxico? Se for o setor, ela pode fazer movimentos laterais. Tem como mudar essa história? Tem como eu conversar? Eu consigo mudar o ambiente? Eu posso ajudar? Não, é o meu chefe que é tóxico? Eu posso conversar com ele? Muitas vezes, os chefes erram, porque são seres humanos, mas eles não sabem que erram. E os funcionários não falam. Muitas vezes você pode estar sendo tóxico com uma pessoa sem perceber. E talvez uma boa conversa, um almoço e um café mude completamente a situação. As pessoas não encaram as situações. Elas não enfrentam as situações. Elas preferem desistir das situações. Ou se sucumbir. Ou pede demissão, ou se sucumbe e fica doente. Então tem que lutar. Ele tem que primeiro lutar contra ele mesmo. Entender se isso é uma atitude dele ou de toda uma organização. Porque eu te garanto, muitas vezes é dele. Ele não tá bem. E quando a gente não tá bem, a gente enxerga tudo à nossa volta muito mal. Não, é de uma organização inteira. Se prepare para sair da uma empresa. O brasileiro é muito pouco planejado. Resiste. A vida a gente não tem tudo que a gente quer no momento que a gente quer. Faça um bom currículo. Entra no LinkedIn. Usa seu network. Vê se você não pode fazer movimentos laterais. São todas as áreas mesmo? É verdade isso? É muito difícil a gente conseguir emprego desempregado. É extremamente difícil. Tem áreas de escape. Faça lazer, saia de lá. Toma um bom chopp, conversa com os amigos. Pense que é por um tempo. Mas vá procurando, se é a empresa, vai procurando outro emprego com um emprego. Agora, não é possível, tá intolerável, tô ficando doente, já tô... Aí, paciência. Mas veja que, para mim, isso é um caso extremo. Na maioria das vezes, pensa se não é com você primeiro. Porque o que eu já vi de pessoas que elas não desempenham, elas não entregam resultado, elas fazem hora, ficam o tempo todo no Facebook, Instagram, no cafezinho fazendo fofoca. Elas não se empenham, mas joga a culpa no processo, tá? Então, a primeira pessoa tem que avaliar, é o processo? É a empresa? É seu chefe? Segundo, tem que avaliar, é realmente a organização? Ou é a minha área? Ou é o meu setor? Ou é o meu chefe? Porque ela pode fazer movimentos transversais, até mesmo dentro da empresa. Ou pode até mesmo mudar o chefe. Eu já tive isso durante a minha carreira, de pessoas que me alertaram. Eu sou muito elétrica, então quando eu tô querendo fazer algo, muitas vezes eu posso falar mais alto, posso bater na mesa. E uma vez uma moça chegou e foi linda, ela falou assim, olha, você tá gritando comigo, isso me ofende. Eu falei, por favor, me desculpe, não era a minha intenção. E eu passei a me controlar. Mas talvez se ela nunca tivesse falado comigo, eu nem tinha percebido que eu fazia aquilo. Eu nem tinha percebido. Então, se eu posso dar dicas, a primeira é, veja você com você mesmo e tenta você evoluir, para de colocar a culpa nos outros. Muito provavelmente você tem sua cota de responsabilidade nisso. É muito difícil que a sua vida esteja dando errado e a culpa seja 100% das pessoas. Segundo, enfrente a situação. Tente melhorar aquele ambiente. Por que não? Quem sabe melhora.
Terceiro, não teve jeito, tenta fazer um processo em paralelo. Tenta conseguir emprego, empregado, porque é sempre mais fácil conseguir emprego, empregado. Quarto, tá insuportável? Não tem jeito? Então saia dessa situação, porque a gente sabe que tem coisas sérias como doenças que as pessoas chegam no limite máximo e depois elas acabam sendo mandadas embora por causa disso, que é pior, e afastadas do trabalho e tudo. Mas eu acho que se a quarta opção, isso é quando você já não tem, você já tomou todas as outras iniciativas. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. A gente poderia fazer uma série sobre esse tema. Foi super legal. Eu queria agradecer muito a Érica. Obrigada, Érica. Obrigada. Obrigada, Luciana, também. Eu que agradeço. Obrigada, Érica. Obrigada, Luciana. Esse podcast teve produção da Elisa Tosi. A edição sonora é do Rafael Bertazzi. E a trilha do Chico Labels. Esse foi o último episódio de 2019. O nosso Rádio Peão vai parar por 2 semanas para recarregar as baterias. E nós voltamos no dia 8 de janeiro. Agradeço a todos os ouvintes e desejo um ótimo final de ano para vocês. E nós já temos um presente de ano novo. A partir de janeiro, a Você S.A. vai ter um novo site, recheado de reportagens sobre carreira, liderança, empreendedorismo e finanças. E claro, nosso Rádio Peão estará ali com um episódio novo toda quarta-feira, a partir das 6 da manhã. Em 2020, a gente volta a conversar. Boas festas e um excelente ano novo!